Sabe que horas são? Hora de despertar para a grande oportunidade que chega a Belém. Bora ganhar com a COP30? O Sebrae já está orientando e preparando os empreendedores locais nas áreas de hospitalidade, alimentos e bebidas, mobilidade e economia criativa. Já tem pequeno negócio ganhando com a COP, hein? Aproveite também e agende sua visita no portal do Sebrae ou pelo 0800 570 0800. É gratuito. Sebrae Pará na COP30. É mais negócio para você. SAP, Service Aliança Pará, Avenida Tavares Bastos, 820, Belém, Pará. Telefone para contato 91 3226 8539. Ceder-se à seda, render-se à renda, sentir o cetim. A gabardine, a tricoline, a musseline. Quero tudo pra mim. Guria tecidos pra tecer elegância, Guria tecidos pra tecer o conforto, Guria tecidos pra se tecer. Gentil, entre Quintino e Generalíssimo. Envolvendo você. O governo do Pará está trabalhando duro para transformar Belém. Estamos reconstruindo avenidas estratégicas, como a Doca, a Tamandaré e a Rua da Marinha. O governo do Pará está avançando no Porto Futuro, no Parque da Cidade e na macrodrenagem. O governo do Pará também está saneando o bairro Mangueirão e modernizando o Barreiro. São grandes obras que estão gerando 5.000 empregos e melhorando a qualidade de vida de 900.000 pessoas. Governo do Pará, trabalhando por toda Belém. Você que precisa de um espaço tranquilo, com uma infraestrutura completa para você trabalhar, você precisa conhecer a estação de trabalho compartilhada J. Alves Coworking. Se localiza na Rua Barbosa 361, no térreo, no bairro do Reduto. WhatsApp 991009495. Repetindo, 991009495. J. Alves Coworking. Rua Barbosa 361. Se sentir seguro é se sentir feliz. A Aspeb oferece planos com seguro de vida, serviço de assistência funeral, uma ampla rede conveniada, médicos, dentistas, farmácias, supermercados e muito mais. Além de realizar sorteios de prêmios em dinheiro, são mais de 100.000 clientes, atendidos em 8 estados. Com a Aspeb, você tem a tranquilidade que você merece. Venha e traga sua família para a Aspeb. Descubra como é bom se sentir seguro. A bebidinha e a carne para o churrasco estão ok? Se ainda não, corre para o preço baixo para aproveitar as ofertas do fim de semana. Economia, facilidade e variedade é aqui. No varejo e no atacado é sempre preço baixo. Rádio e TV Nova Belém. Baixe o nosso aplicativo nos sistemas Android e iOS. Nova Belém. Siga-nos nas nossas redes sociais. Nova Belém. Da Amazônia para o mundo. A partir de agora, você confere aqui na Rádio Nova Belém o programa Farma Dispensa News. Farma Dispensa News. Apresentado pela farmacêutica Úrsula Auar, que traz informações sobre medicamentos, cuidados com a saúde e entrevistas. Tudo isso e muito mais para você estar sempre atualizado. Boa noite, gente. Voltamos com o programa Farma Dispensa News. Agora a gente vai estar disponibilizando já. Vamos estar com vocês 2 vezes no mês e vamos estar disponibilizando também a programação do Farma Dispensa para vocês sempre aqui no Instagram do Farma Dispensa. Tá bom? E vamos estar disponibilizando também os conteúdos que a gente vai estar abordando aqui. E estamos de volta depois de muito tempo. Agora, de novo, novamente com a doutora Thalita. Boa noite. E vamos estar abordando hoje um dos vários temas, na verdade, né? Hoje a gente não vai falar apenas de um único tema, mas de vários, para iniciarmos o programa da melhor forma possível
e estarmos também interagindo melhor com vocês para tirar as dúvidas de vocês. Vamos falar um pouquinho de cada assunto para a gente tentar passar a melhor informação e tentar abordar vários temas. E a partir do próximo episódio, a gente já vai estar especificando os assuntos e vamos também trazer muitos convidados aqui, vamos trazer especialistas de várias áreas da saúde. Vai estar presentes médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas. Aí vamos estar aqui com vocês para tirar dúvidas de várias áreas da saúde, né? Não vamos estar apenas limitando na farmácia. Hoje vamos falar um pouquinho, né, da automedicação, que a automedicação é um dos problemas aqui no Brasil e é um dos assuntos que é muito abordado também, principalmente na área da saúde e especificamente na farmácia, onde nós farmacêuticos somos importantes no cuidado à saúde, na prevenção, no tratamento, e com isso a automedicação, nós já ouvimos falar também que a automedicação ela é como se fosse um autocuidado. Mas esse autocuidado não é todo mundo que sabe, né, utilizar, sabe se cuidar, principalmente em relação aos medicamentos. O autocuidado em relação aos medicamentos é um assunto assim um pouco complicado porque as pessoas não sabem utilizar o medicamento da forma correta. E também é a questão da convivência, né? Nós, como farmacêuticos, estudamos bastante, não só a questão da farmacologia, de como esses medicamentos funcionam, mas também os recipientes, as formas farmacêuticas, os xaropes, comprimidos, aerossóis, que muitas vezes as pessoas até têm dúvidas de como usar um aerossol, né, para quem tem asma, para quem tem problemas respiratórios. Tanto que tem um exemplo clássico, não sei se todos já viram esse episódio da série do Dr. House, que uma paciente dele diz que está usando, né, aquelas bombinhas, os aerossóis, e não está surtindo efeito. E ela mostra e ele pergunta, né, para ela como é que ela tá usando essa medicação. E ela borrifa no pescoço. E ele faz uma cara assim muito sarcástica para ela. Por quê? Teoricamente, para ele que era da área da saúde, é algo simples. E ele se surpreende. Mas para o paciente que está ali usando aquela medicação, não é o dia a dia dele, não é a rotina dele. Então, às vezes, é um cuidado a mais com a profissão, que nós vemos o quanto, né, a nossa profissão, nós como farmacêuticos somos importantes nesse momento. Isso é verdade. E usar medicamentos por conta própria é muito perigoso. E nós farmacêuticos somos muito importantes nesse cuidado na saúde. Por quê? Porque nós estamos também à frente, né? Somos os profissionais que estamos, né, onde a população tem maior acesso, né? Principalmente na questão da época da Covid, que a gente estava lá na frente, se disponibilizando também no cuidado à saúde. E com isso, a gente tinha todo o dever, né, de ajudar as pessoas. Por quê? O cuidado administrar o medicamento, ela vem em várias questões. A pessoa que diz que sabe utilizar o medicamento porque já é experiente nessa área, ou porque utiliza plantas medicinais, porque a minha avó, minha mãe, minha tataravó sabe que aquilo serve para um certo tratamento. Ou por conta também das mídias sociais, a propaganda é um certo perigo também na propagação de informações que muitas vezes a propaganda ela só fala dos benefícios e não fala dos malefícios.
E também do vizinho, do amigo, né, de algum parente que fala que funcionou comigo e vai funcionar com você. Mas temos que observar também, tomar muito cuidado, que o medicamento, se foi bom para você, não quer dizer que vai ser bom para o seu amigo, para o seu parente. Eu vou dar um pequeno exemplo do Dorflex. Eu até falei aqui no Instagram que o Dorflex, em mim, ele me deixa mais disposta, eu fico elétrica. Então, eu tenho que tomar o Dorflex de manhã, caso eu tenha dor de cabeça de manhã. Agora, se eu estiver com dor de cabeça no final da tarde para a noite, eu vou ter que tomar só a dipirona isolada, porque eu fico com insônia. Agora, a minha mãe, ela fica com muito sono. E a minha irmã não sente nada quando toma Dorflex. Então, para vocês verem que um medicamento, o mesmo medicamento, para várias pessoas, ela tem uma reação diferente. Eu teria alergia, né? Porque aí vem a nossa parte, né? Dorflex seria composto por várias substâncias ali, dentre elas a dipirona, que me causa uma sensibilidade. Então, esse também é o autocuidado, porque praticamente assim, todo mundo, né, na sociedade se lembra do Dorflex. E aí tem sempre aquela sua amiga, o seu vizinho, que tá com dor de cabeça, toma Dorflex, toma Neusadina. E foi nesse momento, antes de eu até estudar a farmácia, uma amiga minha, eu tava com cólica menstrual, ela, usa Neusadina, é bom. Eu falei, olha, eu vou tomar, né? Ela disse que é bom. Gente, abaixou a minha pressão, a minha boca começou a ficar, parece que eu tinha feito procedimento estético. Eu fiquei totalmente com o rosto rosado. Aí ela, meu Deus! Aí eu disse, amigo, o que tem nesse medicamento? Quando eu fui olhar, tinha dipirona. E isso é um cuidado da automedicação. Não é que a gente está dizendo assim, não confio no seu amigo. Mas tenha um cuidado com você. Se você sabe o que pode lhe fazer mal, tenha um cuidado aí de sempre olhar um pouquinho ali as substâncias, ver e o que é mais complicado, porque pelo menos esses medicamentos que são vendidos em farmácias têm essas informações. Agora, e as garrafadas, né, que a gente sempre escuta, tem até a situação de às vezes pegar uma folha, minha avó fazia muito isso. Passa uma folha no local que você se feriu, que vai passar. Gente, se a gente abafar um ferimento, pode ocorrer de fungos, bactérias, aproveitar aquela umidade e se proliferar e infeccionar mais o local. Então, tem algumas coisas aí que tem uma explicação científica que é para a gente ter cuidado. Pois é. E quando a gente fala em automedicação, é esse cuidado que vocês têm que ter na hora de administrar algum medicamento. E como eu falei, se o medicamento funcionou para você, não quer dizer que vai funcionar para o seu colega ou para algum parente. Então, tomem muito cuidado, porque a automedicação pode ser perigoso. A automedicação ela pode ser perigosa por vários aspectos, por conta de reações adversas, por problemas que pode acarretar, como insônia, dores de cabeça, sonolência. Alterar, né, o nosso sistema funcional, aumentar a pressão ou diminuir a pressão, ou o corpo entender que existe algo estranho e que ele precisa contra-atacar. Isso. E com isso a gente vai falar de alguns medicamentos que vocês precisam tomar um pouco de cuidado, né? Eu sempre falo da questão de tomar algum antigripal. A gente sabe que uma das grandes vendas nas farmácias, ainda mais hoje em dia, né? Estamos em uma época que está tendo grande venda de antigripais. E os antigripais, nós sabemos que eles têm várias composições. E eu venho alertar na questão de alguns componentes, como, por exemplo, o multigripe ou Cimegripe. Esses medicamentos, em uma das suas composições, possuem o paracetamol. E a pessoa, quando vai para uma farmácia, ela compra um chazinho também. Ela vai na farmácia e compra um chazinho. E esse chazinho contém o paracetamol. E
Além disso, ele compra também uma cartela de paracetamol caso ele tenha febre. E aí, imagina só, a cartelinha do Multigripe e o Cimegripe, ele tem um paracetamol, compra mais um chazinho de Vick que tem um paracetamol e mais uma cartela de paracetamol. Já está sobrecarregando o fígado. Então é importante a gente conhecer os tipos de substâncias que a gente está comprando dentro da farmácia, ainda mais essa questão dos antigripais, e perguntar ao farmacêutico se tem necessidade mesmo de comprar mais medicamentos associados aos antigripais. Eu sempre gosto de comprar e indicar medicamentos mais isolados, um descongestionante nasal, né, que não tenha a substância paracetamol, e associar com algum outro analgésico ou antitérmico, né? Então é importante a gente analisar e ver se aquela substância é realmente necessária para estar associando com antigripal, né, doutora? E ainda tem um detalhe do antigripal, o que a gente chama, né, na área farmacêutica de uso off-label. O que isso quer dizer? Usa a medicação, mas para outros fins. Por exemplo, antigripais. Então, dentro de um antigripal, os mais famosos, você tem, como a doutora Úrsula falou, paracetamol, você tem umas outras medicações lá chamadas de difenidramina. Geralmente essas coisas que terminam com ina, elas têm ação antialérgica, que aí vai diminuir a coriza, vai diminuir os sintomas mesmo gripais. Só que essas medicações, alguém pensou, nossa, elas são vasodilatadoras, né? Então, vão ser boas para a academia. Enfim, o que está acontecendo? Muitos jovens estão se utilizando de antigripais para conseguirem, em teoria, aumentar o fluxo sanguíneo, ter mais oxigenação e assim conseguirem ter melhor performance esportiva. Só que tem um detalhe. No momento que você está fazendo uma atividade esportiva, você aumenta adrenalina, noradrenalina, e isso faz com que aumente sua pressão cardíaca. Então, já está aumentando sua pressão cardíaca e você vai usar uma substância que vai aumentar mais ainda, pode ter uma situação de acontecer um infarto, uma parada cardiorrespiratória. Por uma situação de alguma pessoa ter pensado no mecanismo de ação dessa medicação e utilizar ela para outra forma. E ainda vai chegar na farmácia e vai pedir um antigripal. Então, tenham cuidado. A gente voltou com o nosso programa justamente para sempre alertar que nem sempre o vizinho ele é PhD, né, na farmacologia. Procurem sempre os profissionais. E, pessoal, falando agora com todos, se tiverem dúvidas, podem ir escrevendo aí que a gente vai tentando responder ao longo do programa, tá? Isso mesmo. E é muito importante a doutora ter falado isso, porque às vezes as pessoas acham que não vai dar nenhum tipo de problema, mas no final a conta sempre chega, né, doutora? Porque é um simples antigripal. Acham que não precisa de receita médica. Tá ali no balcão, às vezes está até lá em oferta. Leve seu kit antigripal, que às vezes tem na farmácia. E falando em kits, os kits anti-ressaca, né? Não podemos esquecer de, se falar de automedicação, falar dos kits anti-ressaca. Isso mesmo. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, que quando a gente está utilizando esses tipos de antigripais, temos que tomar também como posso dizer, como uma atenção maior, nós precisamos observar que esses antigripais, eles, quando são associados também com um xarope que também é antialérgico, como, por exemplo, o Histamin da vida, o Polaramine, que todo mundo conhece, né, por esses nomes comerciais, que tem como base o dexclorofelamina. Esse tipo de medicamento, o COID-D também. O COID-D que tem a substância dexclorofelamina associado com corticoide, que é a betametasona. Esses medicamentos, eles causam uma sonolência. Então, o antigripal, que tem uma substância que causa sonolência, junto
com os antialérgicos ou medicamentos para inibir uma tosse alérgica, eles vão causar uma sonolência, né? Eles têm uma ação sedativa. Outro problema também causado por utilização de antigripais são por pessoas que que utilizam antipertensivos. Pessoas que utilizam antipertensivos precisam também tomar um certo cuidado em relação a isso, porque os antigripais eles aumentam a pressão arterial também e podem causar algum tipo de reação adversa. Ou seja, aumentando a pressão arterial vai diminuir a eficácia do seu antipertensivo, do seu medicamento para pressão. Então é importante você perguntar ao farmacêutico se realmente é necessário utilizar um antigripal, porque nesses casos eu gosto de indicar medicamentos para sintomas isolados, como, por exemplo, medicamento para dor de cabeça, temos a dipirona ou paracetamol, que vai servir tanto para dor de cabeça quanto para febre, né? E temos os medicamentos que vão ajudar também na congestão nasal, que vai aliviar esses sintomas de congestão nasal, que podemos citar, como por exemplo, o loratadina, o desloratadina. Enfim, você precisa perguntar ao farmacêutico para saber qual o melhor medicamento para o seu sintoma. Isso, é como a gente fala sempre, o importante é o auxílio do profissional de saúde. Se você está se sentindo algo, ou você vai na farmácia, ou você vai na emergência. Porque, às vezes, o vizinho, mesmo assim, querendo ter a boa vontade, não é que a gente está falando mal do vizinho, do primo, do amigo. Mas, assim, os profissionais passaram mais de anos estudando, então tem uma qualidade maior, né, de conhecimento para te ajudar. Isso mesmo. E tomem cuidado que quando a gente vai indicar algum medicamento para uma outra pessoa, você não sabe se a pessoa tem alergia a esse medicamento. Falando aqui da dipirona e da agora. A dipirona. Para vocês terem uma ideia, o quanto de clientes que chegam na farmácia me fazendo uma pergunta simples. E às vezes eu chego e pergunto para elas. Isso porque às vezes elas não falam, né, por que elas querem comprar esse medicamento. Tem cliente que chega na farmácia, pede o medicamento e não fala para que vai utilizar. Teve uma vez que o cliente chegou comigo e disse: doutora, eu quero um remédio que vá... Não, ele pegou e falou assim: doutora, eu quero um medicamento Alegra. Eu quero esse medicamento chamado Alegra. Eu olhei e falei: tudo bem, mas você tá com alergia? Aí ele falou pra mim: não, eu tô com dor no ombro. Nossa. Aí eu olhei e cheguei, fui conversar com ele, eu perguntei quem foi que indicou e se ele estava tomando por conta própria. Ele falou que foi um amigo dele que disse que era bom para dor no ombro. Já chegou cliente também querendo antibiótico, ampicilina, para dor nas costas, dor na perna. A perna não estava inchada, gente, não estava com ferida, para dizer assim que realmente precisa de antibiótico, mas estava simplesmente com dor, porque ficou o dia todo em pé. E o caso da penicilina, né, que foi agora levantada aqui, essa substância, gente, porque quando ela surgiu, foi de uma maneira muito, digamos assim, acidental. Um médico estava estudando um fungo e, de repente, ele deixou cair uma folhinha, né, na placa que estava esse fungo, no laboratório dele. E no outro momento que ele chegou no laboratório, praticamente essa placa que tinha o fungo não tinha mais nenhum vestígio do fungo. E aí ele foi estudando e percebeu que daquela planta, quando ele extraiu algumas substâncias, ele descobriu que essa substância psilina conseguia controlar aqueles fungos. Só que nessa época, né, de 1900 e tudo mais, tudo era novidade. Então, quando se descobria algo, era bom para tudo. Uhum. Então, se combate o fungo, vai combater uma dor, vai combater tudo. E até hoje, tem gente que fala, né, do benzetacil, né? Ele é muito bom para coluna.
Olha, meu pai tomou, passou. Gente, ele é um antibiótico. Então, não vai passar dor. Só se essa dor infeccionou alguma coisa ali, e aí ele vai cessar essa infecção que vai diminuir a inflamação. Então, são coisas assim que a gente pega dos nossos pais, né, antigas, que a gente tenta aos poucos aí auxiliar. Auxiliar para ajudar e entender que às vezes isso pode até piorar. Porque o antibiótico, ele vai inibir alguma bactéria. E o nosso intestino é cheio de bactérias, né? Que a gente fala dos probióticos, né? Da parte intestinal. E aí já pensou, se você toma um antibiótico, acaba matando umas bactérias que são boas para você, e aí vem diarreia, vem outras situações, às vezes vem até espinhas, cai o cabelo. Olha a loucura, né? Então, são coisas que às vezes é difícil a gente até entender o que pode acontecer de tomar uma medicação que não é o certo naquele momento. É verdade. E falando de diarreia, tem a questão também que é o famoso Imosec, que as pessoas procuram muito na farmácia para tentar combater uma diarreia, né? Então, o Imosec, ele não foi feito para ser utilizado a qualquer momento ou com qualquer tipo de diarreia. Já chegou cliente comigo querendo dar Imosec para uma criança de 2 anos. E eu acho isso assim, eu fico triste, né? Porque às vezes o próprio cliente ele não aceita, quer resolver aquele problema na hora. E eu sempre digo que o Imosec ele é indicado em certas situações. Ele não é indicado para qualquer tipo de diarreia. A questão do Imosec, o Imosec ele é utilizado apenas para quando uma pessoa utiliza um medicamento e está causando diarreia. Então, o medicamento que está tendo aquele problema de diarreia, então o Imosec ele pode ser utilizado para ajudar a combater esse tipo de problema. O outro problema também que pode ser utilizado é para as pessoas que têm problemas gastrointestinais, que tem aquele intestino irritável, né? E a outra questão também é quando a pessoa ela tem diarreia por conta da ressaca. Então, nessas 3 situações, o Imosec ele é utilizado. E não quando uma pessoa comeu alguma coisa fora que fez mal, que causou diarreia, ou por conta de uma virose. E imagina só, você utilizar o Imosec por conta de algum problema corriqueiro que aconteceu, né, de ter comido fora, de ter administrado algum tipo de suco ou alimento que fez mal, que causou diarreia, provavelmente é por conta de algum tipo de bactéria que deva ter causado esse problema. E lembrando que qualquer tipo de diarreia causada por algum tipo de doença, como, por exemplo, uma bactéria ou um vírus que tenha acarretado esse tipo de diarreia, é importante a gente utilizar probiótico e não administrar o Imosec, porque o Imosec ele vai estancar a diarreia, ela não vai tratar aquele problema ou aquele sintoma. Ele vai fazer com que aquela bactéria fique lá por mais tempo no intestino, causando mais problemas ainda. E com isso, pode acarretar em febre, dores intensas, pode piorar o quadro do paciente. Isso. Então, é importante a gente sempre utilizar probióticos quando a pessoa tem algum tipo de diarreia causada por algum vírus ou bactéria, por conta de uma virose que deu uma gripe e deu aquela dor intensa, deu diarreia. Às vezes falam que é até bom ter dado diarreia porque acaba eliminando mais, né, aquele excesso, aquela sujeira, né, que dizem. E aí a questão do probiótico ele vai ajudar a regular aquelas bactérias boas que tem no nosso intestino. Então, essas bactérias boas, elas precisam aumentar na nossa flora intestinal para conseguir combater aquele vírus ou aquela bactéria que está causando a diarreia. E a hidratação também é muito importante para ajudar também a combater algum tipo de desidratação causada pela diarreia. Isso, porque como a gente falou ainda agora, tudo é um equilíbrio no nosso organismo. Quando algo está em desequilíbrio, não está normal.
Então, se você teve diarreia, é porque alguma bactéria lá do seu intestino, ela não está na quantidade certa que ela deveria estar. E aí, o que acontece? A disbiose que a gente fala, né? Alguma coisa entrou em desequilíbrio. E aí, uma bactéria a mais começa a se desenvolver mais que as outras e acaba infeccionando aquele intestino. E é por isso que a gente fala muito de não utilizar o Imosec, porque você vai deixar o ambiente facilitado para aquela bactéria que antes não fazia mal, mas ela viu uma oportunidade de, digamos assim, aumentar sua família ali naquele momento, e aí ela vai provocar outros danos, vai liberar toxinas, e isso aí vai dar infecção intestinal, que é o que a gente não quer. Porque geralmente tem que se descobrir o que de fato fez a causa da diarreia. Que às vezes pode ser algum alimento, alguma bebida, algo ali que encontrou às vezes até o leite, né? Que hoje em dia tem as pessoas tolerantes à lactose, a glúten, que vão também desequilibrar lá as bactérias. E essas bactérias, hoje em dia, elas são vendidas, né, na farmácia como os probióticos. Então, você vai encontrar aí que a gente chama de cepas de lactobacillus acidófilos, né? Esses são mais conhecidos aí. Então, de acordo com a quantidade em cada produto, de cada empresa, ela vai definir como você vai melhorar. Você vai precisar de 3 dias, 2 dias, 1 semana. Então, isso é muito interessante de falar. E ainda tem um detalhe dessa questão dos probióticos. Tem pessoas... Agora, vamos falar o contrário, né? O lactopurga. Vamos falar logo até o nome comercial. Porque o que acontece? Tem muita gente que ainda quer, emagrecer. Eu não consigo chegar no meu peso, eu vou tomar esse lactopurga, essa cartelinha que eu vou jogar tudo pra fora e eu vou emagrecer. O Orlistat também, amiga. Orlistat, porque o Orlistat, como ele é mais tarjado, assim, então tem é mais quando alguém fala pra alguém, ele vai comprar. Mas o lactopurga, ele tá ali. Bem mais famoso. Né? Ele tá ali, aquela amarelinha, com 6 comprimidos amarelos, brilhando pra você comprar. Barato também. Barato, uma cartelinha pequena, né? Aí o que você pensa? Vou lá comprar, eu tô 3 dias, 4 dias. Só que o problema tem pessoas que às vezes se utilizam bastante disso e o intestino começa a ficar viciado. E ele você só consegue ir ao banheiro usando essa medicação. Fora que o que acontece, como a doutora Úrsula falou aí da hidratação, você perde eletrólitos, que são o quê? Magnésio, as vitaminas, você vai perdendo também. E aí, poxa, será que vale o preço emagrecer por isso? Não é? Então fica meio complicado. Assim, o lactopurga, que eu até esqueci agora o nome da substância, veio só o nome comercial, mas assim, o que ocorre? Ele é classificado como um agente irritante. Pensa, você está usando algo para irritar o seu intestino. Então não deve ser legal. Então, tenha muito cuidado com as coisas que estão ali na prateleira, brilhando para você, porque muitos ali não vão ser tão benéficos no momento que você precisar. Falando nesses medicamentos, vocês precisam tomar cuidado que a gente não precisa tratar os sintomas, precisamos olhar a causa daquela diarreia, né? A causa da constipação. No caso da diarreia, a gente precisa analisar por que você teve esse problema para a gente poder conseguir tratar. Não é porque você está com uma simples dor de cabeça ou está com uma diarreia que você vai olhar e vai dizer assim, eu vou tratar aquele sintoma. Mas por que eu tô com aquela diarreia? Não é verdade? Será que foi um alimento? Será que foi uma bebida? Ou foi algo contaminado, que às vezes também pode ocorrer da gente ter essa vida corrida, de comer nas ruas e tudo mais. É isso mesmo. Então, a gente precisa analisar qual é a causa deste problema para a gente conseguir tratar. E isso que a gente tá querendo passar para vocês, que quando vocês chegam na farmácia, vocês conversem com o profissional farmacêutico e digam a ele, olha, eu tô tendo esse sintoma, mas eu não sei por quê.
ou se você já sabe, você já começa a relatar para ele o que você comeu antes, o que você bebeu, se teve alguma crise de ansiedade, que às vezes a própria ansiedade também pode causar uma diarreia, ou qualquer outro tipo de problema que você diz que você acha que não é do seu cotidiano acontecer e acabou tendo algum tipo desse tipo de problema. E os anti-inflamatórios também, os né? anti-inflamatórios. Olha, um exemplo muito grande é a nimesulida. Ela é campeã de vendas nas farmácias como anti-inflamatório. Não tem ninguém como não pense na nimesulida aí. Só que o problema é o uso dela. Ela é 100 miligramas, tudo bem, mas ela é tomada, a posologia dela é 2 vezes ao dia. E aí tem pessoas que lembram de outros anti-inflamatórios, como o diclofenaco e ibuprofeno, que você tem um ciclo de vida deles, né, de uso deles, diferente. Então, por exemplo, um ibuprofeno, você pode tomar ele de 12 em 12, de 6 em 6, de 8 em 8, porque o ciclo de vida dele no organismo é menor. Então, ele chega no ápice, ele chega na ação dele, depois termina e geralmente os sintomas voltam. E aí você tem que ter a nova tomada dessa medicação. A nimesulida não. A nimesulida, o tempo dela de vida é 12 horas. Então, em 12 horas, ela ainda está funcionando no seu organismo. Então, se você tomou 7 horas da manhã, 7 horas da noite, ela já está finalizando o efeito dela. Então, se você tiver ainda com dor ou inflamação, aí depois de 12 horas, faz a autotomada. Mas é impressionante como a gente vê pessoas ainda... Não, a nimesulida eu tomo de 8 a 8 horas. Eu tomo de 6 em 6. E aí, o de 6 em 6, ele ainda diz, não, eu tô tomando essa porque no mercado tentaram me oferecer uma de 400. Então, se tem de 400, é porque eu posso tomar ela 4 vezes no dia. E não é assim, gente. Até porque é de 400. É uma tecnologia, né, farmacêutica, que ela tem uma substância que a gente chama lá de beta-ciclodestrina, onde ela tá, como a gente chama assim, complexando. Ela tá protegendo a nimesulida ali, para quando chegar no seu organismo, no estômago, não ter desconforto gástrico, ela não, digamos assim, acoplar em certos pontos ali e ativar certas coisas ruins e fazer o efeito onde ela tem que fazer efeito, né? Que é na nossa corrente sanguínea, diminuir lá os sintomas inflamatórios. Então, tenham cuidado quando vocês veem assim as concentrações e pensarem assim, então deve ser maior, então essa aqui que eu estou comprando com concentração menor, eu vou tomar 4 vezes. Porque aí eu vou chegar naquela concentração daquela medicação alta, que era mais cara, eu não quis comprar, então eu vou comprar mais barata e vou usar a quantidade para aquela concentração. E não é assim que funciona, né? Tem uma frase assim emblemática, né, e muito importante para a farmácia, que para ser veneno só depende da dose. Isso mesmo. E falando nisso, que o nosso programa já está finalizando, passou tão rápido, mas só pra gente finalizar, a gente falar um pouquinho da interação do álcool, né, doutora Natália? Natália tá falando da gente por aí. Quem é a Natália que tá falando da gente? Eu não sei quem é a Natália. Natália, se você estiver falando da gente, por favor. Mano, eu não sei de onde tirou a Natália. Coitada. Mas e se... Enfim, era só pra distrair. O álcool, pessoal, igual como a gente falou aí do anti-inflamatório, até de pessoas que usam, né, as medicações controladas, que a gente chama, que são medicações para dormir, medicações para ansiedade, medicações para convulsão, elas têm uma ação muito de interações cruzadas com o álcool. Por exemplo, o que eu falei agora de acoplar e tudo mais, porque o nosso organismo, ele funciona igual como se fosse uma chave fechadura. Então, toda substância, ela é como se fosse uma chave. E dentro da gente, a gente tem um cadeado que funciona como algum hormônio, alguma substância que vai ativar ou desativar quando a gente colocar aquela chave para abrir. E aí, o que acontece? O álcool, ele é uma pessoa enxerida.
né? Ele é uma substância sorrateira, porque aonde uma substância vai querer se acoplar para abrir aquele cadeado, ela também vai querer estar. Então, um anti-inflamatório acaba sendo levado, né, para ficar mais no organismo, e aí, às vezes, como eu falei da nimesulida, a nimesulida, ela é hepatotóxica, então se ela ficar muito tempo no organismo, ela começa a gerar toxicidade, e isso vai gerar problemas no estômago, no fígado, no rins, então tem esse problema. E o álcool ainda tem interação com os medicamentos para dormir, não só os controlados, como a gente falou aí dos antigripais. Então, antigripal, antialérgico, se você tomar com álcool, vai ter interação, pode dar até parada cardiorrespiratória, enfim, muitas coisas. Isso é verdade. E só para complementar aqui que a doutora Thalita falou, a interação do álcool com alguns medicamentos, como por exemplo, o famoso Rivotril. Já chegou cliente comigo perguntando, doutora, hoje é sexta-feira, eu posso parar de tomar o Rivotril para começar a beber amanhã? Aí que tá a questão, né? Todos os medicamentos, eles têm um certo tempo para serem eliminados no organismo. Como, por exemplo, o Rivotril, ele precisa de 150 horas para ser eliminado completamente do organismo. Então, se ele resolver parar na sexta-feira, não vai ser no sábado que o medicamento vai ser eliminado completamente. Então, vai ocorrer essa interação entre álcool e o medicamento, que é no caso o Rivotril. Outro exemplo também é o famoso Decongex. O Decongex, ele também causa sonolência, assim como o Rivotril, né, por conta da substância que ele possui lá, que vai causar sonolência. Então, essa interação também do álcool com o Decongex vai ocorrer no decorrer das horas. O que acontece? O Decongex, ele vai demorar a ser eliminado, ele vai ser eliminado em torno de 100 horas. Ou seja, o Decongex, ele precisa de 100 horas para ser eliminado completamente do organismo. E outra questão também é o famoso histamin. O álcool, ele interage com o histamin, e o histamin, ele precisa também de 100 horas para ser eliminado do organismo. Ou seja, depois de 100 horas, o medicamento vai ser eliminado completamente e depois disso já não vai ocorrer tanto risco de interação. O que eu quero dizer com isso? Tanto o Rivotril, quanto o Decongex, quanto o histamin, eles são inibidores do sistema nervoso central. E quando eles são administrados junto com o álcool, vai potencializar esse efeito. Então, o Rivotril, que precisa de 150 horas para ser eliminado completamente do organismo depois da sua última dose, então você precisa aguardar quanto tempo? Ele vai precisar praticamente de 6 dias para ser eliminado do organismo. O Decongex, ele precisa de em torno de 4 dias para ser eliminado do organismo, e o histamin também. Então, essa questão de esperar, eu vou finalizar, não vou tomar o medicamento hoje para começar a beber amanhã, aí tem suas controvérsias, que vai haver sim essa interação entre álcool e medicamento, porque o medicamento precisa de um certo tempo para poder ser eliminado completamente do organismo. O paracetamol, ele já precisa de 10 horas só para ser eliminado completamente do organismo. Depois de 10 horas, aí já não tem esse risco de ter uma interação medicamentosa. E atenção, hipertensos. O que acontece, como eu falei ainda agora, com o álcool? O álcool, ele é um depressor do nosso sistema nervoso central. E também ele tem uma ação no controle da nossa questão de fazer xixi, né? O hormônio que controla essa bexiga lá. Então, por que às vezes a gente fala assim, nossa, eu tô fazendo muito xixi quando eu tô bebendo e tudo mais, quem bebe e tudo mais, tem essas coisas de, parece que tá indo muito no banheiro, o outro parece uma esponjinha que tá indo no banheiro. Então, pensa, se ele tá fazendo esse controle, e tem muitos medicamentos antihipertensivos que agem lá
naquela substância que dá essa diminuição. Para que a gente, às vezes, usa um antidiurético, quem tem pressão aí? Porque diminui, tendo esse fluxo de diminuição de eletrólitos, principalmente sódio, do nosso organismo, faz com que a gente diminua a pressão. Por isso que tem pessoas que, quando começam a beber, dizem que estão suando frio, aí começa a ter a sensação de leveza, e isso pode estar abaixando a pressão. E aí, o que acontece? Às vezes, tem gente que vai tomar uma medicação para pressão, e aí vai, tipo, hoje, sexta-feira, sai para beber. E aí você está usando uma medicação para baixar a pressão, você está usando uma bebida que abaixa mais a pressão, e isso pode até dar uma overdose ali naquele momento de abaixar muito a sua pressão. Então tenham cuidado aí, os hipertensos, que às vezes tem uns ainda que aí eu não vou tomar hoje, né, porque eu vou beber, eu não vou tomar hoje também meu medicamento de pressão. Gente, a partir do momento que você é diagnosticado como uma pessoa hipertensa, não existe o momento de dizer assim, hoje eu não vou tomar, não vou tomar. Ninguém sabe o momento em que o seu coração vai oscilar das emoções. Hoje em dia a gente tem, né, uns mini estresses, né, no trânsito, no dia a dia do trabalho. Então, tenham cuidado. A partir do momento que você começa a usar essa medicação, use sempre. Se for beber, dê um intervalo, pelo menos de 10 horas da sua medicação. Não estou induzindo vocês, mas tenham o cuidado de não tomar as suas medicações junto com a bebida alcoólica. Isso mesmo. Então, é importante você perguntar ao farmacêutico em que momento você pode estar bebendo, né? Então, e se você for beber, tem que ser de uma forma moderada, né? E a gente sempre fala, eu sempre digo para todos os meus clientes que se você for preferir, se a pessoa vier perguntar assim para mim, doutora, eu posso beber? Vou falar, eu sempre pergunto assim, o que você prefere, a tua saúde ou a bebida? Porque é complicado você querer parar de tomar seu medicamento, que muitas vezes é um medicamento de uso contínuo, para você querer beber. Então, é essa reflexão que a gente deixa aqui. Vocês precisam analisar o risco e o benefício na hora de querer parar de tomar o medicamento para poder beber. Alguns dos exemplos que a doutora Thalita também deixou aqui, os outros eu falei na questão do Rivotril, do Decongex e do Stamin, que eles são inibidores do sistema nervoso central, que vocês precisam tomar muito cuidado, que o álcool ele também é um inibidor do sistema nervoso central, fazendo com que os sintomas fiquem pior. Tanto que, olha, você não fica feliz e alegre bebendo álcool só porque é o álcool, né? É porque ele age lá no nosso sistema nervoso central, então ele dá a sensação mesmo de bem-estar. Não é a liga, né, do álcool, é porque realmente ele age nesse sistema. Então, por isso que a gente está falando que a gente não está condenando quem bebe ou quem não bebe. Mas se for para beber, beba com segurança, cuidado e pegue, né, chame um táxi, alguma coisa assim. Não vá dirigir, por favor. Isso é verdade. E é isso, gente. A gente vai estar encerrando o nosso programa. E um recado que a gente dá é que tomem muito cuidado em relação à automedicação. Perguntem sempre ao farmacêutico se vocês podem tomar algum tipo de medicamento, porque existe um risco muito grande na questão de interação medicamentosa. Às vezes acontece também de você estar tomando o medicamento na dose errada, na quantidade errada. E muitas vezes também você está tomando algum tipo de chá, alguma planta medicinal junto com o medicamento que às vezes também pode estar interagindo, está prejudicando a sua saúde. Nem sempre o medicamento natural ele vai fazer bem 100%. A gente sabe que hoje em dia tem esse problema de interação dessas substâncias, porque a planta medicinal elas também possuem produtos ativos que tem o potencial de interação também com medicamentos. Então, não quer dizer que todo medicamento natural que vai fazer bem, ou que não vai causar nenhum outro tipo de problema uma pessoa que está tomando algum outro medicamento.
né? Então, sempre consulte um farmacêutico para saber se realmente aquele medicamento é ideal para você de acordo com o seu tratamento. Ai, gente, é tanta coisa que às vezes não dá pra gente resumir em um programa só. Ela falou das plantas, enfim. Quase que eu vim falar de várias plantas aqui nesse momento, né? Tanto que até a da cannabis hoje em dia, que é o boom aí de às vezes despertar muito conhecimento pela questão, né, de falar da medicinal e da recreativa. Enfim, a gente vai encerrando com esse gostinho assim de deixar vocês com mais curiosidade aí de saber mais de automedicações, saber das plantas, de produtos, e sempre assim, na dúvida, procure um profissional de saúde. Eu tô falando assim rápido porque eu tô muito empolgada, muito feliz de ter retomado, né, essa ideia desse programa, porque vocês não imaginam, né, o prazer de estar aqui de novo com a doutora Úrsula, de a gente conversar, porque para mim isso é um bate-papo que faz, assim, até eu ficar feliz de saber o quanto a gente, como farmacêutico, é útil na sociedade. Muito obrigada, doutora Úrsula. Imagina que a parceria é sempre aqui no Farmadispensa News, sempre aqui como parceira, eu e a doutora Thalita. E é isso, gente. A gente vai estar encerrando aqui o nosso programa. Até o próximo episódio. Eu vou estar disponibilizando aqui a próxima data do programa, tá bom? E o programa Farmadispensa News vai estar salvo no YouTube. Eu vou estar disponibilizando nos meus stories, tá? E também na bio do Instagram. Tá bom? Para vocês estarem acompanhando, para quem perdeu e não conseguiu ver ao vivo. Até mais, gente!